Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jussiane de Melo Gomes e eu estou aqui para gravar mais um vídeo do meu estágio híbrido de extensão, juntamente com a minha colega Daniele Caroline Arnold. E a gente está fazendo esses vídeos com o tema Geografia Política e Geopolítica. E nós somos alunas da Uninter, do Polo de Barracão, cursamos licenciatura em Geografia. E a gente está fazendo esses vídeos do estágio híbrido de extensão do ensino médio. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre a nova configuração geopolíticas e os blocos econômicos, dando sequência ao conteúdo que a minha colega estava falando, né, nos vídeos anteriores. A gente vai estar falando sobre isso hoje. Entre as causas das alterações provocadas na geopolítica e na geoeconomia internacional estão as grandes crises do petróleo durante a década de 1970, principalmente os de 1973 e 1974. Essas tensões foram responsáveis por aumentar consideravelmente o preço do barril do petróleo e provocar uma grande crise energética no período. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEM, criada na década de 1960, passou a controlar toda a produção e a venda de petróleo em todo o mundo, contrapondo-se aos baixos preços impostos pelas grandes empresas petrolíferas, como a British Petroleum, a Royal Dutch Shell, a Standard Oil e a Chevron, entre outras, e passou a estabelecer as políticas de petróleo em âmbito mundial. Com as guerras nos países árabes produtores de petróleo, primeiro a Guerra dos 6 Dias em 1969 e 6 anos depois a Guerra de Yom Kippur, 1973. Os preços desses recursos dispararam em todo o mundo. No final da década de 1980, outra grande crise explodiu em virtude dos conflitos islâmico no Irã, em 1979, que agravou ainda mais a tensão econômica mundial. Essa crise atingiu em cheio a maioria dos países industrializados, que a partir da década de 1980 observaram um aumento do desemprego, provocando ocasionalmente na capacidade produtiva e elevação dos níveis dos estoques que não saíram das prateleiras. Esse cenário, combinado ao surto inflacionário de estagflação, levou os países industrializados a anunciarem uma grande crise econômica, que provocou a desvalorização tanto do capital quanto das forças de trabalho, mas preservou as condições de descontrole do processo de superacumulação capitalista. Os impactos dessa instabilidade afetaram principalmente os países emergentes e do leste europeu, que viram ruir seus regimes de governo socialistas. A queda do Muro de Berlim e a desintegração da União Soviética deixaram os Estados Unidos com a única superpotência hegemônica mundial. Assim, a geopolítica internacional passou a se configurar de outra forma. A partir da década de 1990, começam a surgir as grandes alianças entre os países para evitar uma nova grande crise econômica na América. Conforme Guimarães, 2007, liderado pelos Estados Unidos, foi criado o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, que, a partir de janeiro de 1994, incluiu também o México. O acordo representou uma integração entre os 3 mercados da América do Norte, representando o maior mercado integrado do mundo, e, de certa forma, buscou fazer a Comunidade Europeia Econômica, que tem ampliado sua atuação econômica e política internacionalmente. Um dos grandes problemas do NAFTA é o desnível econômico entre os seus 3 países membros. Os Estados Unidos é o detentor da maior economia do mundo e o México é o mais pobre dos países competentes do bloco.
Como a gente já comentou em outros vídeos, né, os Estados Unidos, né, tem essa grande, né, maior detentor da maior economia do mundo, né. Já em seguida, o México é o mais pobre dos países competentes desse bloco, né. O México foi incluído pela proximidade com os demais países do bloco e pela farta mão de obra barata. Além disso, o país é detentor de um grande mercado consumidor em crescimento e é produtor de petróleo. Desde sua integração ao acordo, o México vem tendo menos vantagem que os demais membros do bloco econômico, pois o regime de livre comércio entre um centro de altíssima competitividade e uma periferia de baixa competitividade existe sistematicamente em detrimento das províncias. Guimarães, 2007, página 14. Guimarães, 2007, também destaca que não buscou para os Estados Unidos o predomínio sobre o NAFTA, pois seu objetivo ainda é ampliar o controle sobre o Mercosul, mas principalmente sobre o Brasil. Elaborado a partir de acordos bilaterais de comércio entre Brasil e Argentina em 1990, o Mercosul foi instituído através da assinatura do Tratado de Assunção, Paraguai, em 26 de março de 1991, reunindo os dois países, mais Paraguai e Uruguai. O bloco foi criado com a meta principal, então, de estabelecer uma comunidade econômica entre os 4 países e introduzir outras nações, com a ideia de eliminar progressivamente as barreiras entre os seus membros e fixar tarifas e barreiras externas comuns para os demais países não competentes do bloco. O Mercosul representa, então, o principal mercado do Uruguai e do Paraguai, cerca de 40% do argentino e quase 20% do brasileiro, mais do que um mercado comum. O Mercosul é o principal instrumento para uma promoção dos interesses internacionais de seus partícipes e exerce um imenso efeito multiplicador sobre a influência que cada um deles, inclusive o Brasil, poderia individualmente ter no sistema internacional. Guimarães, 2007, página 15. Diante da importância econômica e política do Mercosul, os Estados Unidos buscaram implementar a Área de Livre Comércio das Américas, ALCA, para se manterem como uma das nações mais poderosas do mundo, através da instituição de um regime de mercado que assegura ao seu sistema oligopolista de produção de bens duráveis e de consumo a continuação de sua rápida expansão geográfica. No entanto, as investidas norte-americanas não lograram êxito na América do Sul, uma vez que uma onda eleitora colocou no poder os principais países sul-americanos governados do centro-esquerda sem pretensão de dar àquele país o controle comercial, político, monetário e financeiro da região. Para Guimarães, 2007, não é possível criar laços tão fortes entre os estados que compõem o continente americano diante de uma relação tão desigual. Afinal, o predomínio da nação central diante das periferias, dada sua enorme superioridade competitiva em todos os setores, dispõe ainda de artifícios legais para a defesa de seus interesses, nos quais são menos competitivos com os setores de siderúrgica ou cítricos. A argumentação para criar a ALCA foi uma estratégia utilizada pelos Estados Unidos que não vingou. Primeiro, porque os países latino-americanos não estavam dispostos a abrir mão de sua moeda para estabelecer a moeda americana como moeda do futuro mercado internacional. Segundo, porque não tinham nenhuma pretensão em abrir mão do importante passo dado na construção do Mercosul, uma condição sine qua non
para alcançar níveis internacionais de competitividade e assim se inserirem no difícil mercado globalizado. A proposta norte-americana de uma área livre de comércio pretendia forçar uma relação de mercados que fizesse frente ao mercado comum europeu. Esse mercado, então, ele teve início na Europa, ainda na assinatura do Tratado de Roma por Alemanha, França, Holanda, Itália, Bélgica e Luxemburgo, em 1951. Esse bloco de países ficou conhecido como Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o qual depois, em 1957, por meio de um novo acordo, criou a Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu. O bloco recebeu a adesão de outros países europeus e passou a ter como objetivo, então, a fusão de seus mercados nacionais em um único mercado, subordinando-se administrativamente à Comunidade Econômica Europeia. O objetivo desse era promover a livre circulação de mercadorias, capitais e mão de obra entre os países. No entanto, para chegar a esse mercado, foram necessárias reduções recíprocas de tarifas alfandegárias, uniformização de tributos, moeda comum aos países ou ajustes cambiais que aproximaram os valores monetários e cambiais dos países participantes, entre outras importantes medidas. Com a inclusão de mais países no bloco econômico, atingindo um total de 12 países, em 7 de dezembro de 1992, foi assinado o Tratado de Maastricht, a partir do qual o bloco passou a denominar-se União Europeia. E em 1995, a União Europeia consolidou-se como bloco econômico e passou a contar com 15 países. Então, entre eles, a Alemanha, França, a Espanha, a Itália, a Bélgica, Portugal, Grécia, Luxemburgo, Países Baixos, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Áustria, Finlândia e Suécia. Houve também eliminações de barreiras à livre circulação de bens e serviços, capitais, mercadorias e pessoas, tornando o bloco uma potência que se impôs economicamente aos Estados Unidos e aos mercados asiáticos como Japão e China, com as maiores lideranças. Com uma unificação, as grandes corporações europeias ampliaram os seus negócios, estabeleceram fusões com outras empresas dentro do bloco econômico, o que foi facilitando principalmente pela abertura do mercado e pela criação de uma moeda comum aos países integrantes, ou então euro, né? Em 2009, entrou em vigência o Tratado de Lisboa, que contavam com 28 Estados-membros na União Europeia, dos quais 9 países ainda não haviam adotado o euro como moeda oficial: a Bulgária, a Croácia, a Dinamarca, a Hungria, Polônia, Romênia, o Reino Unido, a República Tcheca e a Suécia. Na geopolítica da DIT, a articulação entre os países em blocos econômicos tem sido uma forma de buscar superar os problemas econômicos enfrentados pelos países em relação às imposições das nações hegemônicas. Para se fortalecer economicamente, Brasil, a Rússia, a Índia e China criaram um bloco denominado BRIC. Em abril de 2010, foi adicionada a letra S, em referência à entrada da África do Sul, em inglês, Storm Africa. Dessa forma, o termo passou a ser BRIC. A princípio, o termo foi criado pelo economista Jim O'Neill, do grupo financeiro Goldman Sachs, para designar o agrupamento de países com interesses macroeconômicos comuns e compostos pelas iniciais do Brasil, Rússia, Índia e China, que são os países do chamado grupos de emergentes.
que são percebidos como boas alternativas de investimentos de médio e de longo prazo e como polos de crescimento econômico. Embora o ritmo de crescimento econômico não seja o mesmo nos países que compõem o bloco, existe um reconhecimento internacional de que a tentativa desses países é de se tornarem grandes protagonistas do sistema capitalista mundial com a expansão de seus mercados internos, a melhora de suas infraestruturas e de seus indicadores sociais. Em 2009, ocorreu a primeira reunião dos países BRICS instituídos acrônicos como Organismo de Cooperação Multilaterais. Um dos objetivos dos BRICS é aumentar a sua influência na ONU, principalmente no Conselho de Segurança de Entidades, e buscar ampliar a sua presença na economia política global, através do argumento de descanso por parte da principal agência de empréstimos e financiamentos de Bretton Woods, o Banco Mundial. Em julho de 2014, o bloco decidiu criar o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, com sede em Xangai, na China. O banco foi utilizado como agência de desenvolvimento para os países pertencentes ao bloco econômico e aos demais países do sul da linha do Equador que se alinhavam ao bloco econômico. O banco tinha como propósito se tornar influente na correlação de força com as grandes nações ocidentais que dominam a ação do Banco Mundial. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a nova Divisão Internacional do Trabalho. A Divisão Internacional do Trabalho provoca rupturas sobre a estrutura de um território, tornando-o dependente de integração regional e limitando o domínio do Estado, o que força sua adaptação às imposições dessa integração, abalando as relações existentes internamente como Estado-nação. Na maioria das vezes, essa integração redefine a qualidade de vida dos trabalhadores, reduzindo conquistas historicamente alcançadas para favorecer os desejos dos capitalistas locais em conjunto com os interesses dos multinacionais. Essas imposições também podem solapar a consciência cultural e regional, sobre um discurso de que é promovido para melhorar as mobilidades espaciais do capital, e da força do trabalho. As facilidades criadas pela sofisticação do mercado financeiro e das formas de comunicação tornaram cada vez menores os custos das transações monetárias entre os diferentes territórios. Nos últimos 150 anos, houve intensivas reduções nos custos de tempo para o transladado de mercadorias, tornando o transporte menos importante para a localização de determinadas indústrias como foi no passado. Porém, as dificuldades para uma mobilidade geográfica da capacidade produtiva se ampliar, principalmente quando essas indústrias dependem de sua capacidade instalada de capital fixo e imobilizado. Em comparação aos diferentes tipos de mobilidades criados pela dinastia global do capital, essas indústrias estão sempre em desvantagens. Nesse sentido, o papel pertinente aos Estados nesse processo de divisão internacional do trabalho é o de dar segurança e facilidade de circulação ao sistema monetário e financeiro através de suas instituições políticas, econômicas, jurídicas e sociais, além de arcar com custos cada vez maiores em infraestruturas fixas e imobiliárias. Diante de uma nova DIT, que se caracteriza por atividades de troca entre as nações e pela interdependência crescente entre as economias nacionais, cujo desempenho é inflacionado pelo rápido deslocamento da produção industrial em escala internacional,
com uma multinacionalização das corporações e da internacionalização do capital. Há uma transferência de alguma das atividades dos países centrais com os países periféricos. Essa realidade faz, conforme Harvard, 2005, página 56, com que os espaços econômicos não mais coincidem com espaços políticos. Isso porque as soberanias políticas foram ultrapassadas, ou seja, os níveis geográficos, pelas soberanias econômicas. Então, sobre esse assunto, a gente buscou, embasado em diversos teóricos, buscando de forma sistematizada como ocorreu a divisão internacional do trabalho, e que ela representou, o que ela representou para a geopolítica, ou seja, os seus impactos sobre as relações políticas e econômicas entre os diversos países. Também, as grandes navegações, quanto o período denominado colonial, foram determinantes e influenciaram fortemente o desenvolvimento dos países e, consequentemente, o processo de industrialização e do capitalismo. Além disso, também, a gente viu sobre a ascensão dos Estados Unidos como nação capitalista hegemônica e a importância da Guerra Fria na DIT, também a gente comentou, que nos anos de 1990, como ponto em que surgiu uma nova geopolítica relacionada à DIT e se iniciou a busca dos países por se articularem em grandes blocos para superarem as crises econômicas cíclicas. Então, como o Mercosul, a Comunidade Econômica Europeia, que a partir de 1992 ela passou a ser denominada União Europeia, o NAFTA e o BRICS, que se tornou BRICS com adesão da África do Sul em 2010. Então, esse é o assunto que a gente tratou nesse vídeo, nos outros vídeos anteriores também, sobre esses assuntos, em seguida, eu vou estar gravando outro vídeo também, que a gente vai estar falando, vai estar entrando mais em detalhes sobre a globalização. Sabemos que o grande avanço da globalização que tem surgido e faz parte também da geopolítica. Então, no próximo vídeo eu vou estar gravando sobre isso. Beleza, então? Até!